Descabelada como sempre, desbocada como nunca e... Ana Nogueira. Bom, nossa empresa tem no seu CNPJ o cerne do que a gente veio fazer no mundo. Ela chama-se Pensamentos Transformadores, ou seja, Ana e eu acreditamos que através do pensamento crítico a gente consegue melhorar o mundo. Nosso foco é o mundo do trabalho e, portanto, a gente tem criado conteúdos para fazer, principalmente profissionais de RH e líderes, repensarem o jeito de trabalhar. E aí a gente quer trazer mais um tema para você pensar criticamente junto conosco. Nós somos convidadas pelo Fabrício Carpinejar, que é um super gênio e um cara que a gente adora, para falar sobre... qual é o tema? Idealização em tempos de pandemia. É lindo o nome. Idealização em tempos de pandemia. E a gente começou a discutir esse tema, a evocar alguns livros que a gente leu para costurar esse pensamento e chegamos nesta conclusão que a gente quer compartilhar com vocês. Para começar, a gente foi entender o significado da palavra idealização. E aí a gente recorreu ao dicionário e descobriu que significa processo psíquico pelo qual o objeto é engrandecido até a perfeição. É esse o significado de se idealizar algo. Pois é, e a gente estudou também que trata-se de um mecanismo de defesa. Você atribuir coisas boas a um sofrimento nada mais é do que um mecanismo psíquico para você se defender dessa dor. Então, a gente pensou juntas aqui que a idealização da pandemia faz com que algumas pessoas traduzam esse momento ou queiram dar um significado para esse momento como forma de proteção para evitar o sofrimento. Pensa aí se você ou os seus familiares ou amigos líderes estão nesse grupo, né? E é interessante a gente pensar que o ideal é algo criado na imaginação. É algo que não corresponde necessariamente, ou na maioria das vezes não corresponde mesmo à realidade. E as pessoas precisam desse mecanismo para sobreviver e não adoecer. Então note o perigo de idealizar algo. Você está partindo ou da distorção de um fato real, ou da esperança em algo melhor, ou a cegueira. Então, ou você está distorcendo, ou você está sendo esperançoso demais, ou você está ignorando algo, você está sendo cego para alguma questão que envolve o que você está tentando idealizar. A gente pensou até em fazer um paralelo com relacionamentos abusivos, né? É quando a mulher fala, ele me tranca em casa porque ele gosta muito de mim. Ele não permita que eu fale com as pessoas porque ele não quer que eu sofra. Né? Você está idealizando um relacionamento que no fundo é opressivo e ruim, né? Mas a gente quer dar um ar de romantismo para isso. Bom, falando da pandemia ou da idealização da pandemia, a gente foi para os sinônimos. Aliás, esse é um método bom para se pensar. Como é que você constrói um raciocínio lógico sobre algo? Estudar a etimologia da palavra para entender aquele conceito, depois entender sinônimo e antônimo, te ajuda a criar um cenário. Então aqui, de brinde, faixa bônus, você está levando o nosso método para estudar, que está longe de ser o melhor e o único, mas é o nosso método. Então a gente foi para os sinônimos de idealização. Em um aspecto, significa divinizar. Olha que louco. Né? Então essa pandemia está acontecendo porque é um sinal divino sobre algo. Ou ainda, fantasiar. Então a gente fica criando elucubrações e cenários e justificativas fantasiosas para esse momento. Às vezes até romanceando, né? Olha que lindo momento que vivemos, que grandes chances. Pode até ser uma chance, mas tá longe de ser algo lindo. Pois é. E tem um terceiro sinônimo que é planejar. E nesse, Ana e eu nos ativemos. Porque a gente ficou pensando se o sinônimo idealizar versus planejar pode virar uma coisa possível de se fazer. Aí a gente foi para o caminho do Suassuna, que é o nosso crush,
que diz que ele é um otimista realista. Então, na verdade, a gente não está nem divinizando a pandemia, nem fantasiando, nem planejando a partir dela, mas nós estamos com os pés no chão, olhando de forma realista e otimista. Dito que está feito, que não há nada que você e eu possamos fazer agora para voltar ao passado, o que a gente faz com esse cenário desgraçado no qual nos metemos, certo? Uma das coisas que a gente deve fazer é ter consciência de que a gente, como sociedade, já não vinha bem. Pois é. A gente já estava adoecendo em diferentes aspectos. E aí, eu trago 2 especialistas em pensamento da sociedade, em antropologia, filosofia, para embasar essa crença de que a gente não vinha bem. Alain de Botton, no Desejo de Status, fala da nossa relação doentia com o poder, com o ter, simplesmente pelo ter. E o Byung, que é esse filósofo sul-coreano, na Sociedade do Cansaço, aponta a nossa relação doentia com o tempo e com o trabalho. Então aqui estão 2 teorias muito embasadas para a gente entender que a gente precisava de transformações importantes no nosso jeito de viver. Lembrando que a gente tem vídeos sobre esses 2 livros no nosso canal no YouTube. Você vai ver aqui embaixo o link pro vídeo. Mentira, a gente não sabe fazer isso. Nos comentários a gente consegue colocar, vai tá pelo bom. Menos nele. Mas quando a gente aprender a editar, vai ter aqui, vai ser bem bonito. Talvez, né? Um dia. Então tem o aprofundamento desses 2 livros no nosso canal, caso você tenha interesse em saber mais sobre esses pensamentos. O ponto é que esse cenário da pandemia está posto, é a nossa atual realidade, péssima por sinal, mas a gente já não vinha bem, senhoras e senhores. Além dos pontos apontados pela Ana, a gente já vinha vivendo uma situação de aquecimento global brutal, a gente já vinha num cenário de fake news que compromete toda a nossa sociedade do ponto de vista político, social, econômico, e a gente já vem nessa pegada da polarização, o que nos fez criar 2 vídeos também sobre o tema opinião, juízo de valor, julgamento e assim por diante. Embora tenham instituições que estejam seriamente falando sobre o tema. E aí eu vou deixar a minha bióloga especialista falar sobre isso. Pois é, acho que um dos caminhos muito disseminados para a gente resolver a nossa relação e a nossa dependência do planeta, dos recursos naturais, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, uma agenda que a ONU criou em 2015, que a gente tem como mundo até 2030 para dar conta, que vai desde dar acesso à comida a todas as pessoas, a saneamento básico, acesso à saúde, até questões éticas envolvendo as relações de trabalho e poder. Então é uma agenda muito complexa e que foi construída a partir de olhares de muitas instituições ao redor do mundo inteiro. Foi o maior processo de consulta pública do mundo. Sim. Portanto, a gente tem como mundo um caminho claro para seguir, mas a gente, nos 5 anos em que essa agenda está rolando, ainda tem muitas instituições tomando contato com essa agenda pela primeira vez. Então a gente ainda está disseminando o que são esses objetivos. Para colocá-los em prática na velocidade que a gente precisa, ainda tem um longo caminho. Então a gente precisa ampliar a consciência numa velocidade diferente da que a gente tem hoje. Então, já pensando sobre isso, pesquise. A gente também tem um vídeo aqui bombado no nosso canal que fala sobre o ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é um caminho para sua marca rever missão, visão e valores pós-pandemia. Super importante. Outro aspecto que a gente precisa ter consciência nesse momento é que as transformações, as mudanças que estão acontecendo neste momento estão sendo mais motivadas pelo medo do que, de fato, pelo pensamento crítico, pela consciência da necessidade de mudar. E isso é um perigo, porque o medo cega.
enquanto o pensamento, a consciência ilumina. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de implantar algumas transformações nesse momento. Ter consciência de que vivemos um momento muito atípico e de que o medo não é o melhor jeito de promover alguma mudança. Exatamente. Então, vamos falar sobre que representação a gente está dando para essa mudança, né? Então, por exemplo, as pessoas dizem, é home office, se não fosse a pandemia, não teria home office. Mentira! Né? As empresas que estão à frente do seu tempo já tinham políticas de home office implantadas. Já tinham sistemas de revisão da jornada de trabalho há décadas, já tinham ferramentas abertas para as pessoas. Então, o que está acontecendo é que a maior parte das empresas teve que correr para implantar uma coisa que há anos a gente já sabe que é mais produtiva. Outro ponto, as pessoas ficaram mais espiritualizadas, estão fazendo yoga em suas casas, meditação transcendental e coisas que são saudáveis e têm que ser estimuladas, mas não pelo medo de morrer, e sim porque são saudáveis para a cabeça e para o corpo, né? Então a gente começou a se preocupar com saúde agora, mas quando a gente olha para a roda da vida, onde tem lá crescimento espiritual, saúde, vida social, vida familiar, trabalho, a saúde estava lá no final. Quantas vezes você desmarcou seus médicos para ir para uma reunião, que nem precisava ser uma reunião? Quantas vezes você deixou de cuidar da saúde dos seus filhos ou da sua própria por conta de algum outro compromisso? Acontece que agora virou prioridade a saúde, mas era para ser desde sempre. Então, a pior motivação para você fazer coisas boas para a tua família e para a tua vida e para o seu trabalho é o medo. É a pior motivação. É a diferença entre o chefe e o líder, né? O chefe é aquele que amedronta, o líder é aquele que orienta. Então o medo nunca vai ser um bom caminho. E quando a gente fala de idealização da pandemia, a gente está falando sobre isso. Graças à pandemia eu estou cuidando da minha saúde. Oi? Não, amor. Né? Você está atrasado em uns aninhos, né? Então aquele ponto, pessoas obesas têm maior risco de adoecerem por conta da pandemia? Não só por conta dela, né? A gente tem estudos, tem dados suficientes para mostrar o quanto a obesidade é um risco para a saúde, desde sempre. Pois é. E falando de idealização, tem a idealização da obesidade também. É o corpo dela e tal, mas faz mal para a saúde, amor. Né? Mas vai ficar doente do pior jeito, né? Então a gente precisa. E idealização é um tema maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar sobre esse tema, porque ele tangencia outros pontos fundamentais da nossa vida que precisam ser repensadas. Né? A idealização dos romances, a idealização da saúde, a idealização do trabalho, a idealização da grana, do mérito, da felicidade, do poder, né? Então tudo isso precisa ser revisto. E a gente acredita no realismo, que é você pensar no que é possível ser feito agora, com base na ciência, em fatos, em dados e numa avaliação consciente do cenário. Aí sim você vai encontrar caminhos que fazem mais sentido e que perduram. Então, em oposição à idealização, o realismo. Né? Que é quando a gente constrói uma base sólida para o pensamento crítico, né? Quando a gente constrói o pensamento a partir de não suposições, mas de fatos reais. Portanto, a Anne e eu desenhamos alguns caminhos para você romper essa barreira da idealização e caminhar na direção do planejamento, do realismo com otimismo. E a primeira delas é observar. Que tem a ver com a história da fake news que a gente falou, né? Observar, não julgue antes de conhecer. Cuidado com o viés, né? Cuidado com o seu viés. Ouça, veja, experimente várias opiniões antes de fazer algum juízo de valor ou de fazer algum julgamento que seja moralizador.
né? Aliás, a gente também tem um vídeo sobre isso. Porque é isso que vai te ajudar a transformar ou dar significado correto para o que a gente está passando. Então, o primeiro ponto é observar. O segundo é desenvolver a sensibilidade e a empatia. Cada um está vivenciando esse momento de uma forma e não existe certo e errado. Algumas coisas são mais certas, então a importância da gente olhar para o outro, de Sim. cada um fazer o que pode para contribuir, isso é um fato. Certo. Mas entenda as limitações dos outros, tenta se colocar de fato na pele da outra pessoa com base no que ela está vivendo, na educação que ela teve, nos acessos ou falta deles. Então, aguçar a sensibilidade é muito importante. E colaborar, que é outro fator fundamental para a gente sair dessa enrascada em que nos metemos em todos os sentidos. Segundo o nosso outro crush, a gente está namoradeira, o Yuval Harari, e nos seus 3 livros ele fala sobre como chegamos até aqui, e a colaboração se apresenta como a melhor ferramenta para a gente sair de grandes encrencas. Então, colaborar em todos os sentidos, né? Ter uma visão mais ampla da sua participação no mundo. É aquela história, a minha máscara te protege, a sua máscara me protege. O que acontece lá do outro lado do mundo tem impacto direto no nosso jeito, até porque o mundo, senhoras e senhores, é uma coisa só. As fronteiras, né, os limites são mentais, são econômicos, são políticos, mas o planetinha, amor, é um só. Não existe jogar fora, é tudo dentro. Né? Então a gente precisa colaborar e ter essa visão holística do mundo para que todas as questões sejam resolvidas de forma global, certo? E colaborar e agir, né? Boa! Colaborar para a ação de fato acontecer, porque tem muita coisa que precisa ser feita. Exatamente, é isso mesmo, né? Não adianta ficar só num blá blá blá, né? Não adianta ser ativista de Facebook. A gente precisa fazer coisas que não são espasmos. Faz uma doação uma vez na vida e nunca mais ajuda ninguém. Faz uma reunião colaborativa e depois começa a tomar decisões de forma antidemocrática. Não é isso, tem que ser um pensamento, certo? E aí eu vou evocar o nosso outro amor, que a gente está assim. Milton Ratum, no seu livro Pontos de Fuga, a certa altura, na boca de um dos personagens, aparece a seguinte frase: como viver num tempo trágico e numa terra trágica? Como viver num tempo trágico e numa terra trágica? Que é o que a gente está vivendo aqui, né? Então não, senhoras e senhores, a pandemia não é boa para ninguém. Ai, a pandemia foi... Não, não é bom. É ruim. É ruim. A pandemia é resultado de um povo doente. A pandemia é resultado da falta desses elementos que citamos aqui. Então não é bom para ninguém. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, deu ruim para geral, né? Mas como é que a gente vai viver num tempo trágico e numa terra trágica? Com a arte, senhoras e senhores, com a literatura, com a leitura, com o conhecimento, com a expansão da consciência, com o pensamento crítico, né? Coisas que advêm da sua observação e interação com a arte, que a gente fala sempre, o que é belo, justo e bom. Então, leia mais do que nunca, interaja com os museus, participe de exposições virtuais, converse com seus amigos, ouça música boa, enfim, a gente... E tenha consciência do seu privilégio, né? Porque só o fato de você ter acesso à internet para fazer tudo isso que a gente comentou, ou poder mesmo ler, né? É um super privilégio. Você poder comprar um livro ou ter acesso a uma biblioteca... Tudo isso é privilégio, a gente tem que ter consciência de que é nosso papel trazer mais gente para junto e, como dizem os ODSs, não deixar ninguém para trás, né? Que é uma das premissas dessa agenda.
E para fechar, a gente quer saber o que você tá fazendo nesse momento, como você lida com essa questão da idealização, qual que é a tua opinião, conta pra gente. É de fato uma construção, então agora é a sua vez de compartilhar com a gente. Curte, comenta, compartilha, vamos fazer essa discussão chegar em mais gente e ampliar mais consciências por aí. Esse é o nosso trabalho, a nossa função. É isso aí. Obrigada pela atenção. Vou ficar mais feliz ainda se você atender ao pedido da minha senhora de compartilhar o que você pensou sobre esse vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima.